Boa tarde, amigos da TV Rio Branco. São 13 horas pontualmente no Acre. Estamos começando mais uma edição do programa Entrevista da Tarde, sempre ao vivo aqui pelo canal 8.1, sua TV Rio Branco, Rede Cultura. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Acre. Nós começamos ontem com o candidato do Agir, o David Raul. Hoje nós temos o prazer de receber o candidato do PT ao governo do Acre, o ex-senador Jorge Viana, que já foi também prefeito de Rio Branco e governador do Acre por 2 mandatos. Isso mesmo, para a gente ganhar tempo, vamos direto e reto, sem abertura. Seja bem-vindo, Jorge Viana. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer te rever, Muniz. Onde é que você anda assim, que está ficando com as feições mais joviais? Você sempre se cuidou. Tô tomando óleo de avestruz, óleo natural de avestruz. Eu vi tu tomando esse olhinho aí, vou pedir emprestado para você. Meu amigo Daniel Viana, que tem o seu sobrenome também. Ah, mas olha legal. Só. Mas é um prazer, obrigado aí pela oportunidade de Seja bem-vindo ao programa. Nós estamos ao vivo? Ao vivo, ao vivo. Eu até ia pedir para o pessoal aí, mandar avisar nas redes sociais nossas que nós estamos ao vivo, né? Aí, muito bem. Permita-me chamar de Jorge Viana, mas o respeito é o mesmo. Você é muito jovem ainda, né? 62, Muniz. É, muito jovem ainda. Já tem um pouco de estrada, graças a Deus. No seu plano de governo, você faz uma homenagem simbólica ao 6 de agosto. Seria uma nova revolução? E, aliás, hoje você começou o dia tomando café da manhã no bairro 6 de agosto. Você acredita, você é supersticioso, não? Não, eu só sou normal. E eu também não desacredito nas coisas. Acredita em coincidências? Mas assim, eu acredito em destino, eu acredito em Deus. Você sabe quantos dias faz hoje que você lançou a sua, então, pré-candidatura agora? Pois é, 13 dias. 13 dias, é isso. Aí, eu lancei, assumi, porque foi de última hora, no dia 5, a véspera de 6 de agosto, uma candidatura, né? Se tem número que eu sigo, assim, não sou numerólogo, não tenho nada disso, mas é bom que as pessoas entendam, mas tem um número 27 que me acompanha há muitos anos. E aí eu estava com a Marina uma vez, ela com a Bíblia aberta, num voo. Eu falei, Marina, me empresta. Isso faz muitos anos, acho que uns 20 anos atrás. Eu peguei, eu digo, esse número, desde quando eu era estudante do primário, por que ele está? Aí eu pedi para ler e fui ler o Salmo 27, eu falei, achei. Então, desde sempre, eu leio muito o Salmo 27 e aconselho que vocês leiam, porque ali tem a força que a gente precisa para seguir acreditando, tendo fé, acreditar em Deus e para vencer. No dia 5 à noite, quando parecia que não tinha solução lá para as minhas coligações, eu li o Salmo 27. E ele me ajudou a tomar a decisão de ser candidato a governador. Estou sendo muito sincero e honesto. Falei isso para o Marcos Alexandre, porque depois de ler o Salmo 27, a primeira pessoa que eu conversei foi com o Marcos Alexandre para convidar ele para ser meu vice nessa caminhada nossa agora. E 24 horas depois, eu estava tornando público que eu seria candidato ao governo, e o Marcos Alexandre é vice e a Nazaré senadora. Tá, vamos falar sobre então, o novo 6 de agosto eu já falo aqui contigo. Vamos lá, então. Tá, e você assume vários compromissos, são vários pontos aqui nesse plano, intitulado O Novo 6 de Agosto. Seria uma nova revolução? Então, eu política acho... administrativa? O Acre tem altos e baixos sempre. Né? Eu sou acriano de pai, mãe e avô. Mas se a gente olhar para a nossa história, o Acre já teve crises profundas e sempre sobreviveu a essas crises. Sim. E outras vieram. Por exemplo, quando começaram a plantar seringueira lá no Ceilão, lá na Malásia, o Acre, a borracha foi à falência e os seringalistas aqui perderam tudo uma vez no final dos anos 20 e naquela crise. Foi muito difícil e o pessoal sobreviveu. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e aí vieram uma leva de soldados da borracha. Lá o Acre ganhou prosperidade de novo. E em 62 o Acre virou estado. Né? Logo depois veio a ditadura, o golpe, e o Acre, e nós entramos naquele processo lá que o brasileiro não podia votar. E eu acho que, assim, quando eu peguei o governo do Acre, sem falsa modéstia, quando eu peguei o governo do Acre em 99, a situação estava muito crítica. O governador Lei estava saindo, salários atrasados, a situação do Acre na imprensa nacional era muito ruim, o Acre estava nas páginas policiais, né, com coisa do crime organizado, enfim, uma série de conflitos. E eu assumi e não fui querer olhar para trás, eu fui olhar para frente. E eu acho que nós fizemos uma boa transformação naqueles meus 8 anos de governo. Nesse momento,
para terminar a pergunta, Sim. por que chamamos de o novo 6 de agosto? Nesse momento, depois de uma pandemia que danificou muito a vida nacional, que tirou vidas, eu perdi minha mãe na pandemia. Né? Foram mais de 750 mil pessoas que morreram nessa pandemia. Eu acho que os governantes, a sociedade deveria ser outra. A gente deveria tirar lições do sofrimento dessa pandemia para a gente ter mais paz, para a gente ser mais amigo uns dos outros, para a gente abraçar mais uns aos outros, para a gente ser mais solidário. E o que eu estou vendo não é isso. É muita gente passando fome, gente com placa no meio da rua pedindo comida, nas esquinas. Se eu for governador, com o Marcos Alexandre, a primeira coisa que eu vou fazer é socorrer essas famílias, essas pessoas que estão pedindo comida, que estão andando pela rua, perambulando. Eu acho que esse é o gesto cristão, é o primeiro gesto. Cuidar das pessoas. Então, isso é que eu chamo de novo 6 de agosto. A gente precisa assumir valores, e não é para destruir adversário, não é? Isso eu acho que a maturidade da vida já me tirou fora dessa, não estou nessa. Mas é para ver se faz alguma coisa boa e nova, que possa construir um ambiente de boa convivência. É isso, Tá. Luiz. Com qual motivação o senhor, depois de quase 20 anos, né, longe do governo, não, 16 anos, 16 né, anos. volta a pleitear o mesmo cargo? Pois é, eu estava candidato ao Senado, né? Vocês divulgavam, o Partido Isso. dos Trabalhadores botou meu nome no Senado, tinha o interesse do presidente Lula. E na reta final nós tivemos alguns problemas políticos internos, mas eu estava muito incomodado, estou sendo muito honesto. Eu tinha que explicar por que eu ia ser candidato ao Senado e para Brasília, quando os problemas que as pessoas colocam estavam aqui. E quando deu errado lá uns entendimentos políticos, e mesmo a gente estando unido na nossa federação, PV, PCdoB e PT, que estamos bem unidos, graças a Deus, eu digo, meu Deus, eu tenho uma história de vida, agora eu vou sair candidato ao Senado, ser candidato a governador, como é que é isso? Aí resolvi mudar isso. Li o Salmo, como eu te disse, pedi sabedoria a Deus, chamei o Marcos Alexandre e falei, Marcos, eu estou incomodado, e o Marcos falou também que estava incomodado. Porque ele andava nos bairros pedindo voto para deputado estadual e falava às pessoas, isso quer dizer que tu vai ser candidato a deputado estadual, vai se eleger, o Jorge Viana, nosso amigo, vai para o Senado e quem vai cuidar de nós? Isso é o que o Marcos ouvia na rua, o que eu ouvia também. E eu resolvi mudar. E aí, estou candidato há 13 dias, tem gente que nem sabe que eu sou candidato a governador e o Marcos também. E o que me motiva de verdade, respondendo assim objetivamente a tua pergunta, é tentar ver se a gente faz uma nova e grande mudança no Acre de novo, Muniz. Eu tenho muito amor pelo Acre, por isso que o meu slogan é quem ama, cuida. Eu estou aqui com, eu até vou deixar com você, quem ama, cuida, que são meus compromissos de servir o povo do Acre. Não é diretrizes de governo. Então, eu e o Marcos Alexandre somos do trabalho. Se o pessoal quiser 2 pés de boi, estava atrás de um candidato. Eu digo, arrumamos 2 candidatos. E a gente tem experiência, são 2 engenheiros, a gente já foi testado. Eu acho que essa crise profunda na economia, na vida social do país, precisa de gente experiente. Legal. É isso que a gente está oferecendo. Já a gente volta a falar sobre o plano, mas como tem sido esses primeiros contatos diretamente com a população, com os eleitores? É muito bacana, porque você tinha uma coluna muito prestigiada aqui no Jornal Rio Branco a vida inteira, acompanhou, você sempre teve uma posição, inclusive até de oposição, ou não digo de oposição, mas eu digo de fiscalização Isso. mesmo, intensa. E eu, outro dia, agradeci ao Alex, ao Narciso e agradeço aqui a você, porque graças às cobranças que tinham, à fiscalização que tinha, a gente errava menos. Eu chamava a equipe e dizia, a gente não pode errar, senão depois vai tudo para os jornais. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana na prefeitura. Eu fiz meu nome no governo e no mandato no Senado também. Mas o desafio que eu e o Marcos temos agora é uma coisa grande demais, porque eu acho que os problemas hoje, os que ganharam o governo, o pessoal ganhou tudo, mas ganharam a presidência da República com quase 70% dos votos aqui, ganharam 3 mandatos de senadores, ganharam o governo, ganharam a prefeitura. Será que não dava para ter feito uma casa nesse período, 3 anos e meio? Ah, mas tem a pandemia. Não, a pandemia, a construção civil estava liberada. Todo mundo podia reformar sua casa, podia fazer projeto, podia fazer plano. Eu não consigo explicar por que não fizeram nenhum hospital, não fizeram nenhuma escola, não fizeram nenhuma casa, não asfaltaram nenhum ramal. Mas brigaram. Todos que ganharam, agora, quantos dos candidatos ao governo foram aliados do atual governador na eleição de 2018 para ganhar da gente? O governador teve 53% dos votos
contra o Marcos Alexandre, tendo o PMDB, o Flaviano, o Jéssica Salles, Wagner Salles do lado, Major Rocha, Mara Rocha também do lado, Wanda Milani também do lado, Márcio Bittar do lado, senador Petecão do lado. Está todo mundo dividido. E eu tenho uma diferença. O pessoal me põe muitos adjetivos, eu não tenho nenhum problema. Eu tento corrigir quando alguém me critica e sempre que alguém fala alguma coisa, certamente a gente precisa melhorar. Mas, mas Muniz, eu sinceramente acho que o pessoal jogou fora a oportunidade de trabalhar. O que eles fizeram foi dividir e brigar, e cada um agora, todos eles são candidatos, e nós estamos do nosso lado, unidos, eu e o Marcos Alexandre. O senhor vai usar isso também na campanha? Explorar esses pontos? Eu acho que essa realidade, porque qual é o propósito da política? Por que eu estou na política? Eu estou na política porque eu acho que na política a gente pode transformar uma realidade. Eu aprendi com meu pai. Quando eu fui prefeito, eu fui plantar árvore, fui plantar flores, eu fui cuidar das ruas, fazer casa, socorrer as pessoas, porque é isso que faz. Quando eu fui governador, a gente fez uma mudança enorme no Acre. Fiz meu nome. Entrei para a história sem falsa modéstia. O pessoal ganhou e não fez. Então, sai, deixa a gente trabalhar. Eu acho que o atual governador tem um problema sério, porque é o que os aliados falam, né, que ele não cumpre a palavra. Eu lembro que o Orley foi governador, foi apoiado aqui pela própria TV Rio Branco, eu lembro, o Narciso, a Célia, que eram parlamentares, né? E o Orley usava um negócio assim, palavra de Orley pode cobrar. O atual governo, ninguém, nem os aliados, diz o seguinte, ele não cumpre a palavra que dá. Isso é muito ruim na política. Eu não estou aqui fazendo uma crítica direta ao governador, não, porque eu tenho uma boa relação também com todo mundo, inclusive com ele. Mas eu acho que tem alguns que não são do trabalho. Tem alguns que não é a missão. Eu gosto disso. Se ganhar, é para trabalhar. Tá. Fazer esse Acre prosperar novamente. Não é querer ser melhor do que ninguém. É pegar a nossa experiência e botar para servir o povo. Legal. Só. O senhor, agora há pouco, até para valorizar o seu vice, o senhor disse que nós temos 2 candidatos. Esse plano tem mais a sua cara ou mais a cara do Marcos Alexandre? Rapaz, foi feito vocês estão do mesmo partido, mas tem estilos diferentes. Mas isso aqui foi tão correndo, né? Graças a Deus, a gente tem muitos bons profissionais em tudo que é lugar. Algumas madrugadas aí? Rapaz, foi em 5 dias fazer um compromisso. Esse aqui é o resumo, né? Mas são quase 50 páginas, que a gente, inclusive simbolicamente, ainda vamos levar lá no TRE, porque é uma exigência legal. Inclusive, é isso que eu ia perguntar. Alguns colegas colunistas, os blogueiros, estão a cobrar que o anexo não foi feito ainda. Não, a gente deu no prazo certo, porque a lei é muito clara. Sim. Dia 15 tinha que ter entregue, entregamos. Porque a gente entrega digital, né? Isso. Lá. E aí depois imprimir. Porque eu estou candidato então foi isso, então. Há 13 dias, mas a gente vai começar a entregar, porque isso aqui não é um plano de governo ainda. Porque se nós formos eleitos, eu e o Marcos, aí nós vamos fazer o nosso plano de governo, ouvindo com calma os setores. Por exemplo, hoje eu estou indo na FIACRE. Vou conversar com os sindicatos que compõem a FIACRE. Eu vou lá entregar... Hoje à noite? Hoje à tarde. À tarde. No final da tarde. Entregar e informar, inclusive, para eles e todos os setores da sociedade que, se nós ganharmos entre o dia da eleição e o dia da posse, aí nós vamos fazer um detalhamento das nossas intenções, do nosso propósito de cuidar do povo do Acre e de fazer o Acre se desenvolver e que possa aí ser um impacto para melhor na vida das pessoas. Aproveitando, como é que o senhor pretende estabelecer esse relacionamento aí com os empresários, sobretudo os empresários do setor industrial? Mas o senhor ia concluindo... Não, era concluindo sobre o Marcos Alexandre. Então, eu, Marcos, Dolores, Raimundo Angelinho, o Efran, o Mastranjo, eu e Marcos, nós fomos assim, redação final, porque nós somos técnicos também, redação final e organizar as contribuições extraordinárias que muitos profissionais deram, mas foi tudo muito... Mas a gente tem um plano para o Acre, a gente tem propósito para o Acre, né? Inclusive, o último documento aqui, eu que assino, que é uma carta, que a gente fala, uma carta que eu ponho, onde tem um pouco daquilo que eu penso. Com desenvolvimento sustentável, a vida vai melhorar. Jorge Viana. Então, é um compromisso com o Acre e com o povo acreano. O senhor lembrou, então, do plano de 98, era para a vida melhorar. Pois é, a vida vai melhorar, a vida vai lá, vai lá. E quem ama, cuida. É uma coisa das nossas músicas, da minha fala, né? E vida nova na cidade, quando eu fui prefeito, a vida vai melhorar em 98, e agora quem ama, cuida. Porque eu acho que tem que ter isso. Um trabalho, um governo, a política é uma bela oportunidade que a gente tem. Se você monta uma boa equipe, se você tem um time bom,
você pode realizar um bom trabalho, mas tem que ter um plano, tem que ter um projeto, Isso. tem que reunir gente capaz e tem que criar o ambiente de governabilidade. Eu dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública do IDP, né? E por que eu dou aula lá? Porque eles querem um pouco daquela experiência que eu acumulei como prefeito, da experiência que eu acumulei como governador do Acre 2 vezes e também de senador. E eu gosto de ler muito, estudar, aprender. O último livro, por exemplo, que eu estava lendo era do Falcone, é sobre o Falcone. Falcone tem a maior consultoria em Minas Gerais de gestão, né? E o livro é Trabalhar por Resultado, né? Eu sou muito pragmático nisso. Para mim, governo, você estava falando de relacionamento com o empresário, já outra pergunta, Sim. o governo tem que dar certo, tem que ser viável economicamente, tem que ser uma coisa que... porque é dinheiro público, é dinheiro de imposto das pessoas. Então, na educação mesmo, não pode ser mais cara do que a privada. Ela tem que ser equivalente e tem que ter a qualidade. Na saúde, você não pode ter um hospital no governo que gasta uma fortuna e no privado. Tem que ter um equilíbrio aí, só que com uma diferença muito nobre. O público é para todos, né? O privado é para quem tem dinheiro, no público é ofertado. Mas mesmo assim eu procuro buscar a competência. Eu, se ganhar, Muniz, eu não vou fazer um governo partidário. Eu e Marcos Alexandre não vamos fazer um governo de um partido. Tá? Não esqueça isso. Eu falo na boa, eu nunca dei secretaria para o deputado tal, para o grupo, eu não faço isso. Eu ponho o melhor secretário ou secretária para trabalhar para os deputados, para trabalhar para os partidos, porque eu valorizo muito partido. E valorizo aqueles que nos ajudaram. O parlamentar que nos ajuda na Assembleia, lembra, naquela época, lá, todo mundo que trabalhava comigo se reelegia. Mas não tinha secretaria do deputado ABC ou D, isso não esqueça. O meu secretário de Fazenda foi o Manso, 4 anos na prefeitura, 8 anos no governo, depois foi do Binho. O de planejamento foi o Binho, 4 anos. Eu tinha equipe. Se eu perguntar para você, alguma secretaria do governo, você não sabe nem o nome. Você é um jornalista bem informado, eu não sei, ninguém sabe. De tanto que trocam, não tem time, sem time não se ganha campeonato. Aproveitando, vamos voltar ao túnel do tempo. Só não vamos falar do Botafogo. Sim, não. Não, porque o meu Botafogo está em baixa, e aí vai querer elogiar aquele time das letrinhas, aí vai dar O time conflito. da letrinha tá muito bem. Rapidinho, a gente não vai perder muito tempo, a gente volta de novo para o plano aqui. O senhor falou em gestão de resultados. O senhor, fazendo uma autocrítica, eu sei que é meio esquisito você fazer uma autocrítica, né? Mas, proporcionalmente falando, as suas 3 gestões, uma na prefeitura e 2 no governo do Acre, foram gestões de resultados, ou o senhor acha que poderia ter avançado mais, poderia ter sido melhor? Olha, eu tenho uma máxima que eu digo assim, sempre dá para melhorar, né? Mas eu acho que a transformação podia dar 2 números para ti. Que a gente fez no governo do Acre, e às vezes o pessoal fala, mas separe meus 8 anos. Sabe quanto que era a arrecadação de ICMS quando eu assumi o governo do Acre? 76 milhões por ano. Sabe quanto que eu deixei? 400 milhões por ano. Quantas vezes que dá isso? Quase 4 vezes. E desses 400 milhões que eu deixei em 97, hoje é 1 bilhão e 400. Eu transformei em 8 anos aquilo que depois, passado, então, 87, nós já estamos chegando aí para mais de 16 anos. O senhor lembra quais foram as principais ações no sentido de aumentar isso? Pois é, diminui o imposto. Eu tirei a fiscalização de dentro das empresas, criamos a tucandeira, eu falei, não quero saber de nota fiscal de ninguém. Vamos fazer uma pauta dos produtos, baixar. Chamei a Federação do Comércio, chamei a Associação Comercial, isso foi uma coisa extraordinária. Porque cobrando menos imposto, você arrecada mais. Desonerando, você arrecada mais, porque aí a base tu aumenta. Sim, sim. E você exclui os que não podem. A economia fica mais forte. Você exclui quem não pode pagar. Claro. Você diminui a carga tributária e o bolo cresce. Então, foi cobrando menos impostos que eu arrecadei mais. Isso foi um número. O PIB, por exemplo, do Acre, quando eu assumi, era em torno de 1,5 bilhão. Quando eu entreguei com mais de 6 bilhões. Hoje, o PIB do Acre é em torno de 15. Então, eu deixei com 6. Você lembra quanto... Se eu pegar um PIB desse de 15, eu tenho que entregar em 4 anos, dobrar, meu irmão. Comigo não tem moleza. Só a título de esclarecimento, você lembra quantos meses, mais ou menos, se passaram para reagir de forma positiva a essas mudanças, apareceram resultados? Na época, eu tinha uma dúvida, porque eu fiz isso junto com o Manso, fiz junto com os comerciantes, e quando eu fui para a reunião, você sabe, olha bem, eu vou te falar qual é a lógica, pegar o preço de tudo que é produto que entra no Acre. Tudo que é produto, qualquer coisa. Eram milhares de produtos, a pauta. Qual o preço que vocês compram? Tinha que chegar no preço para ver quanto que vai botar de imposto. Então, e eu falava, ó, se o produto custa R$10 e alguém comprou por 8, vai ser 8.
que é para poder o imposto não vir em cima de 10, não. Senão, depois botar a pauta ali, já era. Aí, no dia da reunião, eu cheguei e digo, olha, vocês fizeram a pauta, vocês estão de acordo que os preços que vocês compram em São Paulo é esse? É, esse preço que a gente compra. Aí eu falei, então vamos diminuir mais uns 15%, 20%. Os caras não acreditaram. Digo, pode diminuir da pauta, baixa mais. Aí eu digo, agora que a gente vai botar o imposto e vocês pagam lá na Tucandeira quando chegar com a nota. Ok. E não tem mais fiscal dentro das empresas de vocês, pelo menos durante... Foram 8 anos. Legal. Aí eu pensava que no primeiro mês ia cair a arrecadação. Não caiu. Ela começou a subir já no primeiro mês, porque o pessoal falou, agora eu vou pagar, agora vale a pena eu pagar. Você entende que você tem que ter uma combinação. Porque Chega o um momento que imposto, você não consegue tirar a leite de pedra, né? o imposto, já diz, é imposição, cara. É. Isso, eu, prefeito, não lançaria IPTU de 1 bilhão para arrecadar 100. Lança de 300, baixa a bola, né? baixa a bola, vai, e aí dá mais eficiência. Quando eu assumi a prefeitura, eu tenho muitos números, graças a Deus, eu guardo na cabeça. A arrecadação de IPTU era 250 mil. Tudo que era prefeito no Brasil saía muito mal com esse negócio de cobrar IPTU. Aí alguns saíam, os prefeitos sofriam. Eu, na minha época, teve fila até 10 horas da noite para pagar IPTU e eu não tive problema nenhum com cobrança de IPTU. E quando eu deixei era 2 milhões. Porque, de novo, dei mais isenção para quem não podia pagar, fizemos um recadastramento, corrigimos falhas e baixamos a bola, diminuímos a cobrança para poder arrecadar mais. Entendi. Vamos voltar ao plano. Qual é a diferença ou quais as principais diferenças desse plano para o plano de 98? Vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio. Não precisa mudar de canal. Fique com a gente. Ok, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, entrevista da tarde, hoje recebendo o candidato do PT ao governo do Acre, o ex-senador, ex-prefeito e ex-governador Jorge Viana. Se você perdeu então o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com ele sobre o plano de governo e outros assuntos. Fique à vontade então para responder a pergunta feita na virada do bloco. Qual é a diferença que há, ou as diferenças entre esse plano e o plano de 98, quando o senhor chegou ao poder, ao governo do Acre pela primeira vez? Não, tá. As diferenças são bastante grandes, porque o Acre era um estado, né? O Acre estava tudo para ser feito, né? Naquele período tinha salário atrasado, a arrecadação era muito baixa, a infraestrutura não tinha estrada, não tinha nada, né? O Orlita tinha começado algumas coisas muito pequenas, então nós fomos meio que organizar o estado. Botar luz elétrica nas áreas rurais que não teve, isso aí o Fernando Henrique me ajudou, e o Lula também. E até é bom dizer aqui uma coisa. O bom também, no meu caso, é que eu sei lidar com o pessoal da oposição. Né? Eu prefeito, o PT vivia se comendo com o PSDB, com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique me ajudou muito, porque eu sei fazer isso. Quando eu estou lá, eu não estou para fazer política. Imagina um cara que vai, se elege prefeito ou governador e resolve ficar em briga partidária. Aliás, a sua vice era do PSDB, Regina Lima. Fiz questão de trabalhar isso, foi um caso no Brasil. E depois o meu vice-governador é Edson Cadacho. Porque, gente, se é para ser candidato a governo ou a prefeito, é para trabalhar, não é para ficar querendo aqui, pensando na próxima eleição. Isso me ajudou muito. Acho que naquela época a gente fez uma coisa extraordinária, que foi criar essa infraestrutura no Estado, fazer o Acre prosperar, queremos muito emprego, fizemos casa, construímos hospitais, o Hospital da Criança, o Hospital do Idoso, o Hospital do Câncer, reestruturamos toda a fundação hospitalar, fiz o Hospital do Juruá, fiz o Hospital de Tarauacá, criei unidade de saúde em todos os municípios que não tinha. Jordão não tinha, Santa Rosa não tinha, Taumaturgo não tinha, Porto Volta não tinha. Os lugares onde tinha, os mais antigos, da época do Macedo ainda, eu fui lá e arrumei. Fui fazer aeroporto. Então, eu fui fazer a infraestrutura. Eu acho que se pegar agora o governo do Acre, é para a gente fazer a máquina andar. É fazer o Acre... O pessoal tem que parar de ir embora do Acre por falta de opção. Ir embora por ser opção, por Nordeste, porque aposentou, ok. Mas não, como hoje, a juventude indo embora para João Pessoa, para Santa Catarina, cara, atrás de trabalho, meu irmão. Não, isso aí é muito ruim. E eu acho que se eu pegar agora, para dar um choque de verdade na área de produção, né, a gente pegar, apoiar a pequena produção, a agricultura familiar fortemente, porque agora tem muita tecnologia, você tem um mercado internacional muito bom para isso, com o dólar do jeito que está. E também o agronegócio, que eu estou chamando aqui de agronegócio sustentável, dá para fazer um trabalho extraordinário. Nós temos 1,5 milhão de hectares nessa região aqui de Rio Branco,
Acrelândia, Plácio de Castro, Senador Guiomar, Capixaba, Chapuri, Brasileia, que são áreas que estão desmatadas há 50 anos, 40 anos. Esses dias eu estava na fazenda numa área de um grande produtor, plantador de milho, porque eu vou facilitar a vida desse pessoal no licenciamento. A gente vai ver se cria programa para incentivar a aquisição de calcário, de insumos como adubo e outros insumos, porque eu fui o primeiro. Tem gente que fica cobrando alguma coisa do PT, está errado. Primeiro a construir silos aqui no Acre, foi no meu governo. Trabalhar os armazéns, fazer as estradas, fazer a eletrificação rural. Para quê? Para apoiar o pessoal da pecuária e da agricultura. No meu governo a gente começou a mecanização. Então, se eu pegar, não é para dizer assim, eu apoio o agronegócio. Não, é para fazer esse agronegócio multiplicar por 3, 4, 5. E sem deixar de trabalhar também a economia florestal forte, porque a castanha, por exemplo, não tem sentido a castanha do Acre ser uma taxa de ICMS 12 vezes e você tem lá no Pará 1% só, sabe? Isso não existe. Hoje na Federação da Indústria eu vou estar discutindo isso, como é que a gente faz para fortalecer o comércio. O comércio tem uma coisa, mexer em imposto para baixo, diminuir a carga tributária, tirar a pressão em cima do comerciante e estimular que os comércios cresçam. E a indústria, você também trabalhar com incentivos, mas principalmente você criar emprego com obras de investimento, o povo tendo dinheiro. Quando o povo tem dinheiro, ele vai no comércio comprar. Eu quero que as pessoas tenham o seu emprego, o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro e ela poder ir na mercearia, poder ir na padaria, poder ir na farmácia, poder comprar a carne e levar para sua casa. É esse o compromisso meu e do Marcos Alexandre. Aproveitando, vamos abrir um parêntese rapidinho aqui, depois a gente volta ao assunto principal. Eu vi, de certa forma, o senhor descontente com algumas declarações de lideranças do agronegócio. O senhor acha que alguns agiram com insensatez, foram, digamos assim, ingratos? Não, isso aí também está bem superado. Outro dia eu estava no Costelão, na maçonaria, né? Aí encontrei o Fernando Zamora, que é candidato lá. Aí ele falou, mas eu pensei que tu ia para o Senado, que a gente... Eu digo, não, Fernando, está tudo na paz, as nossas famílias se conhecem. Meu pai foi o maior estimulador da chegada dessas pessoas. O papai era amigo de tudo que é fazendeiro, amigo dos produtores. Foi secretário de Desenvolvimento Agrário? No governo do Flaviano. Isso. Papai, eu aprendi com ele. Hoje eu tenho um cafezinho, eu planto, tem 6 hectares de café irrigado, na colônia minha e do papai. Cara, eu sou técnico agrícola, sou engenheiro florestal, eu gosto disso. Eu aprendi com meu pai a plantar e a criar. Eu não tenho as fazendas que o pessoal diz que tem, quem dera, porque se eu tivesse eu estava na boa, levava meu netinho, o André, para andar de cavalo. Mas isso aí faz parte do folclore, até das injustiças. Agora, não há nenhum problema comigo. O que eu fico esclarecendo é que na época que eu fui governador, eu posso afirmar que os 8 anos que nós tivemos foram o ano, percentualmente, de maior prosperidade dos negócios, para os fazendeiros, para o pequeno, para o médio, para quem vivia na cidade, para geração de emprego e investimento. Porque... sem falsa modéstia, nós botamos para quebrar, foi muito legal. A gente teve muito apoio do Fernando Henrique, que era de oposição, e muito apoio do presidente Lula. Se eu for agora eleito, vai ser para fazer uma outra coisa até mais e melhor. E tenho certeza que os fazendeiros, que eu tenho muitos amigos, que o pessoal do agronegócio vão dizer o seguinte, rapaz, o Jorge não era falador aí desse pessoal que fala, mas não cumpre, e o Jorge é do cara que faz, ele com o Marcos. Porque isso é um dos compromissos que está aqui, ó. Vou trabalhar para que a gente possa ter o que eu chamo de agronegócio sustentável, porque se eu pego uma área que tem uma baixa produção da pecuária, o produtor lá, o fazendeiro, o pecuarista, e ele vai botar soja e milho, esse cara tem que ter licença facilitada, ele tem que ter crédito, o governo está do lado e não o governo atrapalhando. É isso que eu assumo o compromisso de fazer. Por acaso, o senhor for eleito aqui e o Lula não ganhar lá, perder para o Bolsonaro ou qualquer outro, como vai ser a sua relação com o presidente? Talvez eu me pegue numa situação que eu já acabei de falar. O PT perdeu várias vezes para o Fernando Henrique. Tinha gente do PT que tinha muita raiva do PSDB, viviam brigando, se agredindo. Eu trabalhei numa tranquilidade com o Fernando Henrique, isso eu sei fazer. Porque se você tem bons projetos, se você tem um bom propósito, e se o teu propósito é trabalhar por um Estado, meu irmão, isso eu sei fazer em Brasília, porque Brasília eu conheço na palma da mão. Eu conheço o Acre na palma da mão, ninguém talvez conheça o Acre mais que eu, mas eu também conheço Brasília na palma da mão. Eu sei como fazer, porque eu sempre chego em Brasília com um bom projeto, e o governo de oposição chegava, Jorge, eu quero te botar na cota da oposição aqui nesse projeto. É assim, cara. Tá, vamos voltar aqui ao plano. Um dos tópicos aí, eu acho importante também, o senhor afirma alguns compromissos com o Acre do futuro. São vários tópicos aqui. O que
levou o senhor a escrever esses tópicos aqui e o que pretende fazer se eleito? Nós estamos vivendo mudança climática e estamos vivendo a era 5G. No final dos anos 1800, nós tivemos uma revolução industrial na Europa. Mudou tudo. Mudou o jeito das pessoas viverem, mudou o trabalho, mudou o consumo, e o mundo andou esse tempo todo aí, eu estou falando de 120 anos, depois da Revolução Industrial. Está acontecendo uma outra revolução. É a revolução da conectividade, da internet. O emprego que a gente vai ter não é mais um emprego normal, ele é um emprego muito ligado à internet. O emprego do futuro é ligado à internet. Cada um de nós anda com celular, tem seu próprio jornal, tem sua maneira de se comunicar e de trabalhar. Então, um dos compromissos que eu falo, pensando no futuro, é o Acre ter a melhor internet da Amazônia, da região norte. Meter cabo de fibra ótica para tudo que é lugar. Muniz, se perguntar para 10 políticos do Acre, não sei quantos vão responder, se 1 ou 2, quantos cabos de fibra ótica tem daqui a Porto Velho, daqui para Rondônia, quantos tem daqui para Cruzeiro do Sul. As pessoas não estão interessadas naquilo que é a coisa mais importante. Se você me dissesse qual é a infraestrutura mais importante do Acre hoje, está escrito aqui. A infraestrutura mais importante nesse momento é ter internet de qualidade. Isso muda a saúde, muda a educação completamente, porque depois da pandemia, então, é tudo remoto. Você tem que resolver, eu vou criar a Oca do empreendedor, para o cara resolver as coisas dele, a pessoa resolver, o empreendedor, as coisas dele, usando esse recurso. Daqui para Cruzeiro do Sul tem um cabo de fibra ótica só. Quantas vezes o pessoal não pode emitir uma nota fiscal, não pode passar um cartão, não pode resolver uma coisa por conta de falta de internet? De Rondônia, ligando o resto do Brasil, são 2 só. Eu fiz essa lei, eu trabalhei como senador. Eu trabalhei nessa lei, que saiu do orelhão para a era digital. E agora estão implantando 5G. 5G não é uma internet mais veloz só, ela é 100 vezes mais veloz do que a outra. Mas ela cria internet das coisas. Caminhão vai andar sem motorista. E o que é que vai fazer com o caminhoneiro? Por isso que eu estou dizendo, ou tem governo, gente com uma visão do mundo novo que está vindo, ou então o povo vai sofrer. Tá. Os livros, por exemplo, se você ler o Harari, que são 21 lições do século XXI, ele diz, olha, nós vamos ter 500 milhão de pessoas desempregadas com essa nova era, 500 milhão, mas vai ter uns 450 milhões de novos empregos. Quando eu falo de internet de qualidade, eu estou falando para o jovem. Você já imaginou que um jovem de qualquer lugar dessa cidade, de qualquer município com internet de qualidade, ele pode trabalhar produzindo games para a internet, que ele pode trabalhar numa empresa da China, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos, ele vai trabalhar, porque a juventude é inteligente. São as startups. Né? Aliás, preocupado com isso, com o desenvolvimento, com o emprego, um outro tópico aqui não menos importante, no plano, o senhor fala sobre geração de emprego, assume um compromisso com o avanço da política ambiental. A pergunta que eu faço é a seguinte, como unir desenvolvimento regional com preservação ambiental? Tá. Eu acho que, vivendo a era da mudança climática, ou a gente faz isso, ou nós vamos perder grandes oportunidades. Porque a carne, a soja, o milho, os produtos do agronegócio, eles precisam ser vendidos, sabe para onde? Para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Há um grande mercado com o governo que nós temos, o governo federal, o governo brigando e xingando a China, xingando o comprador, cara, xingando a Europa, briga com Macron, briga com a Alemanha, briga com os Estados Unidos, não reconheceu. Eu digo atentamente, se eu fosse fazendeiro, se eu fosse um cara do agronegócio, eu ficava preocupado com o governo federal que tem. Porque você não xinga o cara que anuncia aqui na TV Rio Branco. Porque senão ele pode cancelar. Ele pode cancelar o patrocínio. Claro. Você não pode xingar o cara que compra o teu produto. Quando eu vi o governo brasileiro não reconhecendo o Biden nos Estados Unidos, eu falei, esse cara é louco. A maior economia do mundo, que custa ele mandar uma carta, fazer um documento, eu gosto do Trump. Mas aí se trata do país. Aí quando ele fica xingando os chineses, a China, meu irmão, se a China parar de comprar dos Estados Unidos, que é a maior potência, os Estados Unidos quebra. Eles são os maiores compradores do mundo. Claro. É o país que mais cresce, já vai ficar a maior economia. Então, os produtos do agronegócio, não pode ter em Brasília alguém que trabalhe contra o agronegócio. Porque se esse cara boicotar a carne, já era.
boicotar a soja brasileira, já era. Então, eu acho que eu sou pai da solução. Tem que ter uma conciliação entre produzir e preservar. Dá para fazer. O Código Florestal que eu trabalhei, ele fez essa conciliação. Os fazendeiros, os agricultores tinham um negócio de Ministério Público, a polícia indo lá para fiscalizar. Quando eu fiz o Código Florestal, eu criei o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Disse, não, primeiro vai fazer o CAR, toda a propriedade, vai lá e estão fazendo. Fizeram quase todo mundo. Adiaram a implantação, mas depois vai entrar o PRA, Programa de Regularização, sem ter polícia no meio. Para mim, nas propriedades, a polícia tem que estar lá para proteger o agricultor. Nós vamos ter que ter um programa só para defender os produtores, fazendeiros, médio, pequeno e grande, sabe por quê? Porque a violência chegou no campo agora. A violência, os assaltos, o roubo, o sequestro. Então, isso nós vamos ter que ter barreiras, proteção, mas não polícia. Não polícia. E a gente precisa entender de uma vez por todas que o meio ambiente é o maior aliado de quem planta e de quem cria. Ninguém planta sem água. Ninguém cria sem água. E na hora que conciliar isso, nós estamos... Aí é outro tema que daria outra palestra. Enfrentar o problema de mudança climática. Amigo, o Brasil vai bombar demais. Então, eu acredito que se a gente parar de brigar com a China, se a gente parar de brigar com a Europa, parar de brigar com os Estados Unidos e parar de ficar criando problema na área ambiental, o Brasil pode multiplicar sua produção, porque ainda é muito pequena, Muniz. Eu vou dar só um último número. O agronegócio brasileiro produz 220 milhões de toneladas. 220 milhões de toneladas. Sabe quanto que os Estados Unidos produz? Quantos milhões de toneladas só de milho? 370 milhões de toneladas de milho. Duplicar isso. Não, olhe bem, ó, milho nos Estados Unidos, que é um país que tem neve, que tem deserto, ele produz 370 milhões de toneladas de milho. O Brasil, juntando tudo, milho, soja, tudo que é grão, 220 milhões. Então, o crescimento do agronegócio brasileiro vai ser muito grande se a gente parar de querer ficar destruindo e usar melhor a terra que nós já temos. Usar melhor a terra que nós já temos. Aí nesse tópico você fala também da agricultura familiar, do agronegócio sustentável e da produção florestal. Isso. Infelizmente nosso tempo acabou, mas está aqui no plano. Tá? Queremos agradecê-lo, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Não, eu só tenho que... Daqui a pouco tem uma surpresinha ali, ó. Ali. Eu só tenho que te agradecer essa oportunidade de falar um pouco. Peço desculpas a todos, mas eu estou vibrando com isso. Eu agora não tenho mais que explicar para ninguém porque sou candidato assim, porque a candidatura ao governo ela é autoexplicativa. Então, eu quero agradecer a todos que estão nos apoiando, a mim, ao Marcos Alexandre, agora pode pedir voto, então aproveitar e pedir voto. A Nazaré, né, a gente está batalhando para ver se também muda o Brasil com o presidente Lula. E aqui no Acre, todo mundo conhece a gente. Conhece o Marcos Alexandre, me conhece a Nazaré. Então, se nós formos merecedor dessa oportunidade de pôr a nossa experiência, a nossa vontade de trabalhar para socorrer o nosso povo e para a gente fazer uma coisa para o acreano voltar a ter orgulho do Acre de novo, parar de querer ir embora por falta de opção aqui. O Acre tem importância de novo lá em Brasília, aí eu peço para votar em mim, no 13. Por quê? Porque o compromisso meu é assim. Nosso compromisso é com o povo acreano e com o Acre, sem discriminar ninguém, Muniz. E fazer o Acre dar um salto de prosperidade bem grande para ter muito emprego, ter bom serviço de saúde, de educação, a gente combater a violência e prosperidade, que é o que a gente quer. E, claro, ser feliz. Rapidinho, a sua candidatura foi lançada no último dia, na última hora. O que fazer agora para ganhar tempo e ir ao segundo turno? Eu acho que a gente tem um nome conhecido, tem um trabalho, né? Meu cartão de visita é o trabalho que a gente fez no governo, que eu fiz no Senado, que eu fiz na Prefeitura. Você aposta nisso? O do Marcos também. Hoje a gente estava ali na 6 de agosto, aí veio uma senhora e disse, Marcos, eu voto de você de qualquer jeito. Porque quando eu estava alagado em 2015, me deram um telefone, eu liguei para você, ele disse, em 5 minutos uma equipe chega aí para te socorrer. Ela disse, eu estava perdendo todas as minhas coisas com minhas crianças, e lá chegou o Marcos com a equipe. Nós somos desse jeito, cara. Nós temos amor pelo Acre, e o nosso lema é quem ama, cuida. Nós queremos cuidar do Acre. Legal. Vamos lá, Daniel, por gentileza. Daniel Cabral aí, uma lembrancinha aí para o senhor. Ei, Daniel! Eu acho o Daniel caprichou demais aí, viu? Beleza, Daniel. Essa vai para uma moldura, hein? É? Segunda já, né? Obrigado, eu tenho a outra lá em casa. Beleza. Legal. Obrigado, irmão. Valeu, Daniel. Obrigado. Parabéns, Daniel. Conversei aqui então com o candidato ao governo pelo PT nessa frente, né, nessa federação, né? Federação da Esperança. Federação da Esperança, o Brasil da Esperança. Foi um prazer. Sucesso. Obrigado. Boa sorte. Que Deus nos ajude a vencer. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o Igor Hiller. Ele é músico e produtor musical.
Agora faltam 18 minutos para as 2 da tarde. Até já.